É o espaço? Tem a ver, mas não é o espaço. O espaço é tudo. Mas o território, quando eu falo território, gente, implica você pensar em quê? Hã? Vou dar um megafone para vocês. Gente, a relação de poder. Muito bem. É a relação de poder com um espaço. Então, se eu tenho um recorte, gente, no espaço, e esse recorte no espaço, existe alguém que implica nesse recorte relação de poder, né? Por exemplo, isso aqui é meu, ó. Isso aqui, gente, é meu. Esse espaço aqui na frente é meu território. Então, você já sente aquele sentimento assim, nossa, se eu entrar ali, o professor vai me dar um tiro. Né? Ali eu não posso entrar naquele espaço, porque é um território. Viu, gente? Então, esse conceito ele é muito da geografia. E, é claro, né, ele é muito apropriado da geografia urbana. E agora a gente vai falar muito dele aqui. Porque dentro das favelas, a favela inteira, quando eu falo favela da Serra, vocês pensam em algo homogêneo, igual, né? Mas não é. Se a gente aumenta a escala ali dentro da favela, você vai perceber que dentro do aglomerado da Serra tem um monte de aglomerados. É como se tivesse várias vilas dentro de um local que a gente chama de um só, mas ele não é um. Então ele é todo fragmentado. E esse fragmentado, gente, esses pedaços, cada pedaço desse é um território. Por quê? Cada território geralmente é controlado por um grupo criminoso. Então é dessa maneira que a gente chama, né? Essa característica aí fragmentada, tá? Do crime, né? Acontecendo nessas favelas. Ficou claro aí, gente? Então lembra disso. O território é um recorte no espaço onde existe relação de poder. Então, ó, eu mando nesse território. Então, olha que interessante, gente. O território, como é que... eu sei que esse território é meu e o outro território é do outro. O que é que eu tenho entre um território e o outro, gente? Oi? O limite. Como é que eu chamo esse limite? Tem um nome aí mais específico. Fronteira. Fronteira. Né? Então, gente, é justamente nessas fronteiras aonde vou ter a maior parte dos conflitos, percebe? Então, quando um grupo quer invadir o território do outro, aonde que acontece o conflito, gente? Na fronteira. Então, os tiroteios, geralmente, né, as ruas que fazem fronteiras com esses territórios, são os locais mais sangrentos. Porque muita gente vai morrer nesses pontos. Né? Então, o que ficou claro nesses estudos, né, do monitoramento desses homicídios dentro da favela? Que o cara morre no logradouro que está perto da sua residência. Então, ali, às vezes, pertinho, né, algumas ruas da sua residência. Ou seja, no local ali de fronteira de um território para o outro. Tá, gente? Então, muito cuidado com esse termo. Facilmente, né, provavelmente, ele vai aparecer na prova. Então, lembra, território tem a ver com conquista, com poder de um recorte no espaço. E é justamente essa característica fragmentada, gente, que vai potencializar a violência, percebem? Então, quanto mais fragmentado for esses locais, mais guerra, mais conflito, né, mais tiroteio vai acontecer. Beleza, galera? Então, ó, como eu falei, ó, maioria dos crimes ocorrem perto da residência das vítimas. Tá? A região metropolitana de BH não vivencia um processo de criminalização uniforme. Uniforme seria quem? O Rio de Janeiro. Ok? Mas muitos pequenos processos pontuais, dando essa característica aí fragmentada. Tá, gente? Bom, entre esses grupos, como eu vim falando com vocês, você vai ter grupos mais fortes, né, grupos mais fracos, grupos aliados, inclusive grupos de favelas diferentes. Então, é um contexto, gente, muito complexo. Né? Você vai ter a polícia no meio. Então, é muito... Se a gente for dando, né, aumentando o detalhe dentro desse contexto aí, a gente percebe um monte de coisa, né, que é bem complexo. Ok?
Então, isso está ligado ao quê, gente? O que esses grupos sempre buscam? Pelo que o que a gente, né, o que eu vi, né, em todos os estudos, tá? Contato para conseguir arma, munição e principalmente a droga. Então, olha que interessante, né? Muitos grupos nascem como? Grupos se juntam para cometer assaltos e roubos. Furto, roubo. Né? Aí eles levantam dinheiro e compram um montante de droga. Então, essa droga ele compra onde, gente? Com o chefe. Então, dentro desses aglomerados, inclusive, vocês vão ter figuras, né? Pessoas que representam os patrões. Esse patrão, por que ele chegou nesse posto, gente? Porque ele tem o contato. Ele consegue trazer a arma, ele consegue trazer a munição, consegue trazer a droga. Então os outros grupos ficam dependentes dele, está percebendo? Então ele vai fornecendo esses subsídios. Né? Então, às vezes acontece, por exemplo, de faltar droga em um aglomerado. Aí o patrão, ele vai, libera, ele autoriza que outro patrão de outro local forneça a droga. E vice-versa. Olha só como que funciona. Agora, como é que começa a dar problema? Por exemplo, eu sou patrão de um local. Aí eu vou e começo a vender droga para uma área que não é do meu domínio. Aí eu não estou invadindo o território, gente? Eu estou invadindo. Eu estou vendendo droga para o outro grupo que eu não tenho controle, que é controlado por outro, né, por outro chefe. Aí o que o outro cara vai falar? Ah, então você está de sacanagem aqui na minha área. Então, beleza. Junto um grupo de pessoas lá, né, de comparsas, e vai atacar outra favela. Né? Aí o pessoal dentro das favelas costuma falar o quê? Não, está tendo guerra na favela, é o grupo tal contra o grupo tal. E isso, gente, vai fazendo com que a taxa de homicídio vá só aumentando. Ok? Então, quanto mais entra droga, entra arma e entra munição, mais violência você tem. Se falta isso, claro que vai diminuir. Tá? Ficou claro, gente? Então, é desse jeito que funciona. Aqui são os mapas, né? Aliás, umas imagens de satélite, só para ilustrar o que eu estava falando. Né? Então, isso aqui é uma imagem de satélite da Pedreira Padre Lopes, né? Que é outra favela bem antiga na região metropolitana. Tá? Para quem não sabe, ela fica, né, está localizada atrás do conjunto IAPI, né, na região do Lagoinha. Sabe, ali na beirada de Antônio Carlos. Né? Então tem aquela igreja da Lagoinha de um lado, do outro lado tem o conjunto IAPI, e atrás do conjunto IAPI, justamente na área bem íngreme, né, numa área com alta declividade, a gente tem lá a Pedreira Padre Lopes. Certo? Então, veja bem, gente. Essas áreas aqui, cada cor aqui, representa, né, um território de um grupo. Olha só a proximidade, gente, desses territórios. Né? Então, essas fronteiras, elas são muito intensas. Tá? E qual que é a atividade criminosa mais executada aí? É, obviamente, a venda de entorpecentes. É o comércio de drogas. Então, ali é um sobe e desce de carro ali na rua, né, na entrada da Pedreira, o tempo inteiro. Né? Inclusive, ali também vai estar concentrado quem, gente? Os moradores de rua. Vocês viram isso? Né? Então, ali é uma área de concentração de moradores de rua, por quê? Vende muito crack aqui. Né? Então, foi até um estudo que, quando eu estava fazendo o curso aqui, né, na Academia da Polícia Militar, a gente fez um estudo muito bacana, né, de como que a droga ela é comercializada dentro da região metropolitana. E eu lembro muito bem disso. O crack, né, o local, né, no entanto, é chamado de Cracolândia. Isso. Né, a Pedreira Padre Lopes é chamada de Cracolândia. Então, os moradores de rua, né, gente, é um grupo, né, que está em situação de alta exclusão social. Acaba que muitos deles são viciados no crack. Né, e na bebida alcoólica também, a gente pode, né, avançar para isso. Então, essas gangues, elas são bem fragmentadas, igual nós estamos vendo aqui, né, como acontece na Pedreira Padre Lopes, tá? Digo. Peraí, repete para mim que eu não escutei. Uhum.
Bom, então olha a dúvida aqui, gente. A construção da Pedreira Padre Lopes, do IAPI, do conjunto IAPI, favoreceu a ocupação, né, irregular, que é a Pedreira Padre Lopes? Olha, gente, de maneira direta, não. Vamos pensar no IAPI. O IAPI, ele foi construído em meados da década de 40. Se eu não me engano, inaugurado na década de 50. Né? Então, a função dele era o quê? Era para ocupação de população de baixa renda. Né? Então, era um local que foi construído fora do limite da contorno, principalmente, né, para dar moradia para os funcionários públicos, né, para manter a cidade funcionando. Só que qual é o funcionário público, gente? São os auxiliares, né, os funcionários públicos que têm a renda bem baixa. Ok? Então, a função do IAPI foi essa. Certo? Agora, eu acho que está mais ligado à ocupação, né, da Pedreira Padre Lopes, é a construção, por exemplo, do Antônio Carlos, que na época se chamava Avenida Pampulha. Então, já que construíram o IAPI e fizeram, né, gente, começaram a expandir, né, a construção da cidade para a região norte, tá? E isso acabou favorecendo, dessa maneira aí, sim, né, favorecendo a ocupação da pedreira. Tá? Então, nesse ponto, sim. Mas, sim, diretamente falando, né, não tem muita relação. No entanto, a pedreira ela foi bem depois do IAPI. Começou a ser ocupado bem um pouco depois. Né? Por quê? Um local que já tinha ali pelo menos, né, uma via agora que dava acesso ao centro. Né? Então, o IAPI foi construído mais próximo ali do Antônio Carlos, a área mais íngreme ficou vazia. Então, foi um local, né, que as pessoas começaram a ocupar. Tá? A invadir, né, a ocupar irregularmente. Viu? Para ficar próximo do quê, gente? Do centro. Respondi aí? Bom, deu para ver aí, galera? Tá tranquilo? Até lembrei aqui de um fato, né? Um amigo meu joga bola e ele me contou que foi lá na Pedreira. Olha para vocês verem como é que o crime, né? Não é qualquer crime que acontece. Então tem um campo lá muito famoso, inclusive, os times, olha que interessante, gente, os times de futebol são financiados, sabe por quem? Pelos patrões do tráfico. Então quem, né, os caras pagam jogadores para jogar para o time deles. Como é que é? São das maiores favelas. Por quê? Os caras pagam quem é bom de bola para jogar no time deles. Né? Aí um amigo meu foi jogar, né, lá no time da Pedreira, ele tinha acabado de adquirir uma moto. Então ele chegou, né, dentro da favela, né, e tal, parou. Aí um cara já armado falou, para aí. Ele já assustou com a situação, né, mas pô, parou. Pode deixar a moto aí, daqui para frente a gente vai a pé. Já está pertinho aqui. E falou, não, aí diz ele, quando ele foi trancar a moto, cara, não, pode deixar a moto aí. Pode deixar a chave. Ele, não, cara, eu acabei de comprar a moto. Pelo amor de Deus, como é que eu vou deixar a chave? Não, aqui na favela ninguém rouba, não. Olha para vocês verem, gente. Então pode deixar a moto aí com a chave e tudo. Ele já ficou desesperado, né? Puta que pariu, vou deixar minha moto aqui. Como é que eu vou fazer para ir embora? Alguém vai levar minha moto. Aí dizer que foi levar o capacete, cara, pode deixar o capacete. Pode deixar a moto com a chave, com o capacete, tudo aí que ninguém vai mexer. Aí dizer que falou, não, mas se alguém pegar aqui, falou, não, se alguém pegar, arrancou uma pacoteira de dinheiro. Eu pago outra moto lá para você, até melhor que essa aí. Esquenta a cabeça não, pode deixar aí. E falou ainda assim, alguém pode pegar, dar uma volta, né, mas vai deixar aí no mesmo lugar. Você não preocupa não. Dizer que jogou bola assim, né, com a cabeça lá na moto. Mas que realmente, quando ele voltou, a moto estava lá do mesmo jeito que ele deixou. Com a chave, tudo lá bonitinho. Né? Então, mostrando, né, gente, que quem manda nesses territórios, acaba que são esses grupos. Né? Inclusive, se alguém pega essa moto aí, rapidinho, eles acham quem fez isso. Tá? Alguma dúvida, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Ficou claro aí como que, né, o crime funciona dentro da região metropolitana? Por que é essa concentração da violência? Infelizmente, né, gente, nas favelas. Né? Então, com certeza, vocês já viram a questão do risco geológico, né, que também está relacionado às favelas. Né? Áreas que
é muito comum acontecer enchentes, né? A gente também tem pontos aí na cidade de Belo Horizonte que existem aglomerados. Tá? Então, reparem que esses locais eles estão sempre em pontos, né, de muita problemática dentro da cidade. Tá? Então, a gente fica até chateado, né, de estar sempre invocando, sempre falando da favela, né, no sentido ruim da coisa. Tá? Bom, professor, mas fala para nós aí, o que a prefeitura vem fazendo para tentar mitigar esse problema? O que é mitigação, gente? É tentar diminuir, né, um paliativo, tentar atacar o problema. Então, é levar inclusividade social para dentro desses locais, como eu já vim falando. Então, programas como, por exemplo, BH Cidadania, né, a criação, né, gente, de pontos onde a população pode acessar, né, de alguma maneira, né, ter acesso, inclusividade, né, de alguma forma, como os CRAS. Já ouviram falar dos CRAS? Então, Centro de Apoio à Família, né, acho que é por aí. Então, ali eu tenho, né, os conselheiros tutelares. Tá? Então, é dessa maneira, né, que a prefeitura, né, vem desenvolvendo formas, tá, gente, de levar a inclusão social, né, para dentro desses locais. Né, porque carece nesses espaços de segregação justamente essa inclusividade. Né? Então, um projeto social dentro da favela, por exemplo, né, o programa Vila Viva, vocês já ouviram falar? Então, leva vários projetos sociais, né, projetos ligados à cultura. Por quê, gente? Com foco principalmente em qual faixa etária? Nas crianças e nos jovens. Porque nós vimos o perfil. Tá? Então, o jovem, ele é muito mais corrompível. Né? Então, imagina o contexto familiar, gente, de muitas pessoas que estão vivendo nesses locais. É completamente complicado. Eu já trabalhei em escolas, né, próximos, né, aglomerados, eu vi isso, né, eu senti isso na pele. É muito triste, é muito difícil. Né, porque essas crianças ficam desprovidas de toda aquele aporte familiar. Então, a gente transfere esses valores, gente, pela família. Imagina, uma criança que não tem família. Então, pensa aí, né, gente? Inclusive, essa parte aqui do nosso edital, ele conversa muito com o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. E até mesmo com os próprios direitos, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Vocês também têm no edital. Certo? Então, sempre que a gente estiver falando desse assunto, pensem nessas leis também. Tá? Pode ser algo que a gente está falando aqui, pode te ajudar lá no ECA, inclusive. Porque é tudo a ver. Né? Então, por meio desses programas, viu, gente, a prefeitura tenta levar para dentro do aglomerado alguma inclusividade social, buscando diminuir justamente a criminalidade. Ok? Mas para resolver o problema, professor, o que deveria ser feito? Lógico, né, gente? Aí sim, levar para essas pessoas, principalmente o direito de moradia. Né? Então, o direito que mais falta é o próprio direito à moradia. Então, essas pessoas, não é que elas estão morando ali, gente, elas estão vivendo. Olha a diferença. Morar é você ter um CEP, né? Você ter água, quando você abre a torneira dentro de casa, você poder dar uma descarga lá na sua privada. Em muitas residências dentro dos aglomerados, isso não existe. A pessoa tem que se virar lá. Né? Então, isso aí não é acesso à moradia. Então, acho que tem que começar daí. Outro programa bacana, né? São, né, programas que, inclusive, trabalham com o programa federal Minha Casa Minha Vida, que a prefeitura vem construindo, né, residências populares e distribuindo para essas populações, essas pessoas que vivem principalmente em áreas de alto risco. Né? Vocês já viram isso, não já? Então, as pessoas em situação de risco geológico, por exemplo, perigoso lá, né, o barranco desabar, aquela situação toda que tem a ver com o período chuvoso, né, gente? Está ligado também às enchentes. Então, essas populações que vivem nessas áreas de risco, elas têm prioridade, tá, de receber, né, esse auxílio moradia, né, essa moradia aí da prefeitura. Fechou, gente? Então, né, saindo um pouquinho aqui da temática propriamente da segurança, mas percebam que isso tudo está conversando.
Né? Então, como eu vim falando do edital, galera, esse edital da Fundação Guimarães Rosa de Geografia Urbana, ele vai converter. Cada parte, ela está separada ali no edital, mas, na verdade, no final das contas, está tudo integrado. Então, tem uma parte do edital que fala da exclusão social. Eu falei da violência, eu tive que falar da exclusão social. Então, o que eu espero nas questões? Que as questões venham misturando também. Né? Por isso que eu friso muito meus alunos. Tá? Muito cuidado com isso. Então, pense de maneira global a situação. Né? A gente está vendo aqui separado, muitas das vezes, tá? Mas eu quero que vocês percebam aí aonde tem uma ligação. Né? E é a questão social, as enchentes, o risco geológico e a violência, isso tudo está integrado. Inclusive, como eu falei com vocês, né? O ponto quente aí da situação são as favelas, as áreas de ocupação irregular. Beleza? Então, além de tudo que vocês já viram aí, eu tenho também a concentração da violência nesses locais. Ok? Infelizmente. Bom, gente, e aí? Alguma pergunta, algum questionamento? Está tranquilo? Bom, então deixa eu voltar aqui um pouco. Vamos ver aqui um fundamento, que é discutir um pouco aí as regionais. Gente, então esse mapa ele é extremamente importante. Né? Então, todo concurso, né, gente, tem aquela parte chata que a gente tem que decorar alguma coisa. Já repararam? Não tem jeito, faz parte, né, da vida do concurseiro. Aqui é algo que vocês vão decorar. Professor, tem que saber o nome de todas as regionais? Lógico, óbvio. Como é que você vai decorar isso, gente? Não, acho que pelo nome propriamente não é legal. Eu quero que você memorize esse mapa aqui para mim. Né? Então, todo dia, qual que é a dica que eu dou para a galera? Ó, imprime isso e coloca lá, gente, no seu espelho. Coloca na parede do quarto, né, num local ali que toda hora você passa e dá aquela... Ah, demorou. Aqui é a Regional Pampulha, aqui e tal. Dá aquela olhada básica, né? Não só esse, mas como também o mapa da região metropolitana. Eu aconselho que vocês façam isso. Beleza? Então, gente, quantas regionais nós temos? 9. 9 regionais. Então, isso, ó, muito bem memorizado aí, todo mundo, hein? Ok? Então, olha lá, a Centro-Sul que eu estava falando para vocês. Olha aí a Centro-Sul. Certo? E reparem que elas obedecem, né? O nome, inclusive, tem a ver com os pontos cardeais. Tá? Então, o norte, né, gente, está nessa direção. Então, aqui é uma figura, né? Está faltando a orientação desse mapa, mas o norte está nessa direção. Então, aqui a Regional Norte, ela tem esse nome justamente por conta da direção norte. Aqui, ó, Nordeste, né? Justamente por conta da direção Nordeste. Leste, mesma coisa. Centro-Sul, né? Então, uma região mais central, mas já tendendo para o sul. Aqui, gente, eu já tenho outras que não obedecem essa lógica. Tá? Então, Barreiro, né? A Pampulha, Venda Nova, certo? Já não obedece muito essa lógica por conta, né, da importância histórica que essas regiões tiveram. Né? E lembra aí das aulas de história. Certo? Então, lembrar disso. Eu tenho 9 regionais. Visualizar esse mapa muito bem. Sabe onde elas estão aí, né, distribuídas dentro de Belo Horizonte. Por quê, gente? Tudo dentro da prefeitura funciona de maneira regionalizada. Certo? Então, legal aí. Ó, quem não sabe, né, depois busque lá o seu bairro. Busque saber qual regional você está. Todo mundo sabe disso? Todo mundo sabe aí, gente? Aí, ó. Faça isso que é interessante. Né? Por quê, gente? Cada regional dessa eu tenho uma secretaria. Viu? Então, muitos problemas que você vai resolver, né? Por exemplo, estourou um cano lá na sua rua. Né? Ou então você está com um problema, né, de documentação da sua residência. Você vai procurar isso primeiro aonde? Resolver aonde? Lá na Secretaria Regional, aonde está inserida o seu bairro. Certo? No edital, gente, vem falando lá assim, os principais bairros. Olha, eu sinceramente, né, a Fundação Guimarães Rosa, me desculpe, né, mas
como é que eu vou falar? Qual que é o principal bairro de cada regional aqui? Então, eu não sei da onde, né? O que a fundação quis dizer com isso, certo, gente? Mas, né, no material de vocês, né, na apostila de vocês, com certeza, né, vocês têm alguma coisa aí sobre isso. Eu falo para meus alunos o quê? Gente, dá uma olhada, né, dá uma viajada pelo Google Maps, observa quais bairros têm maior extensão. Né? Mas assim, a gente ficar falando disso, eu não consegui, né, montar uma aula dentro disso aí, porque, né, é uma coisa muito relativa. Então, tá, gente. Então, conhecer a cidade, né, conhecer aí os maiores bairros de cada regional. Então, façam isso aí para nós, beleza? Então, dentro, né, dessa parte do edital aí, eu acho que o principal, conhecer as regionais, mentalizar esse mapa aqui. Inclusive, o que a Guarda Municipal vem adotando, gente? Tem uma base em cada regional. Em algumas já tem. Por exemplo, na Regional Pampulha, né, na Regional Centro-Sul. Né, eu sei dessas, tá? Mas provavelmente deve já ter outras aí. Então, futuramente, como é que a Guarda Municipal vai ser organizada, né? Vamos supor, você está trabalhando aqui na Regional Noroeste. O seu posto de trabalho é dentro da regional. Você vai pegar serviço aqui. Né? Antigamente, né, gente? Todo mundo pegava o serviço aqui na Regional Centro-Sul. Tá? Eu até esqueci de falar isso, né? Mas está sendo muito prazeroso, tá, gente, dar esse curso. Né, ajudar aí a formação de novos guardas, porque eu fiz parte da 2ª turma de guardas municipais. Né, então, assim, é um orgulho muito grande para mim estar aqui hoje, né, formando novos guardas, querendo ou não. Né, e tudo que a gente está vendo aqui, gente, vai ser muito bom para vocês lá no curso. Tá certo? Com certeza vocês vão aproveitar tudo que vocês estão vendo, né, aí no estudo, tá? Para passar no concurso. Ok? Ficou claro aí, gente, as regionais? Bom, outro toque que eu quero dar, gente, para vocês, eu não sei, né, se foi trabalhado isso com vocês, mas vamos lá. Olha esse mapa aqui, gente. Então, é outro mapa extremamente importante. São os dois, né, o mapa de Belo Horizonte com as regionais, e esse aqui é o mapa da região metropolitana. Mas eu já vi a carinha de alguns aí que está assim, uai, esse mapa aí está estranho, né? Então, gente, esse mapa traz uma informação, né? Vocês viram isso? Que é o colar metropolitano. Então, vou fazer uma ressalva aqui. Aqui, gente, essa parte de azul mais escuro, tá? É a região metropolitana de Belo Horizonte. Quantos municípios? 34, ok? Professor, preciso gravar o nome de todos? Não. Mas os que fazem limite com Belo Horizonte, eu acho bom. Certo? Betim faz limite com Belo Horizonte? Aí, ó, muito bem. Né? Então, para a gente não ter essa dúvida, aí eu acho legal memorizar os municípios que fazem limite aqui com Belo Horizonte. Agora, essa parte de azul claro aqui, gente, ó, que ao todo são 16 municípios, é o colar metropolitano. Isso não está literalmente no edital. Né? Mas, querendo ou não, faz parte. Tá? Para não ter dúvida, gente, o que é o colar? São municípios candidatos a integrarem a região metropolitana. Certo? Então, a região metropolitana de Belo Horizonte foi reconhecida em 1973. Tem uma lei federal, né, uma lei que reconhece a região metropolitana. Esses municípios aqui, ó, de azul claro, não estão lá. Certo? Ah, pessoal, mas para que existe esse colar? Ora, esse colar, gente, reparem que são todos municípios que estão nas proximidades da região metropolitana, por isso, eles são candidatos a integrarem a região metropolitana no futuro. Certo? Então, é verdadeiro ou falso aí, gente? O processo de conurbação, né, o desenvolver desse processo de conurbação pode acabar promovendo algum município desse à região metropolitana?
Devido ao aumento, né, devido ao processo de conurbação, isso pode acontecer, gente? Pode, não pode? Por quê, gente? Processo de conurbação, que é o avanço da mancha urbana, ele acaba possibilitando a metropolização. Então, isso anda junto. Então, a conurbação é a expansão da malha urbana. Vocês viram isso? Então, quando a conurbação ela vai embora, ela vai desenvolvendo, ela vai provocando a metropolização. Ok? Então, se isso... E, aliás, né, se isso não, isso está acontecendo. Né? Quando chegar ao nível que algum município tiver, né, gente, exercendo relações aqui com Belo Horizonte, com os demais municípios, a tal nível, aí esse município, provavelmente, ele vai ser anexado à região metropolitana. E dessa maneira, a região metropolitana só vai o quê? Aumentando, só vai crescendo. Tá? Então, é desse jeito, gente, em formato de rede, que as cidades vão se integrando. Certo? Hoje, ainda elas não são integradas. Não são consideradas integrantes. Ok? São os 16 municípios que fazem parte do colar. Então, se a prova aparecer lá, né, que algum município desse pertence à região metropolitana, não. Tá? Nenhum município desses 16 pertence à região metropolitana. Hoje nós temos 34. Inclusive, quando foi criado, tinha só 14. Né? Isso foi aumentando. Joia, gente? Então, ó, um bisurado isso aí, hein? Então, pode ser que isso apareça aí para vocês. Tá? Bom, gente, então, como eu, né, me informei aí, está faltando também eu discutir com vocês o plano diretor. Tá? Então, é uma lei, viu, gente? A gente vai entrar, a partir de agora, né, nessa lei, tá certo? O material de vocês aí provavelmente tem isso na íntegra, tá? E lembra que isso aí foi algo retificado pela banca. Certo? Então, no início, gente, o que a banca cobrou? O novo plano diretor, que inclusive foi votado em segunda instância, né? Semana passada. Tá? Pessoal, então esse plano diretor está sendo reformulado? Sim. Então a banca cobrava o novo plano diretor. Depois soltou uma nota, né, de retificação, né, e a Fundação Guimarães Rosa preferiu não trabalhar com o novo plano diretor e trabalhar com a lei vigente, né, que é a lei do plano diretor de Belo Horizonte, né, que está atual, é a lei atual, certo? Então, né, só para tirar qualquer dúvida aí, né, se alguém aí pegou o edital e não esqueceu das retificações, viu, gente? É por isso. Então, o que está lá, novo plano diretor, você pode riscar. Não existe mais no edital, foi retificado. Bom, eu vou começar falando, gente, né, dos princípios dessa lei. Né? Então, vai ficar uma aula agora bem parecida com as aulas de legislação. Né? A gente vai trabalhar, né, o edital ele cobra algumas subseções, né, e as diretrizes. Claro que é uma lei gigante, viu, gente? O plano diretor é uma lei imensa. Claro que o edital não cobra tudo. Certo? O que tá cobrando está lá na retificação, no site da Fundação, né? E vocês devem ter no material de vocês. O que, né, vocês têm obrigação de estudar. Então, gente, eu vou fazer um estudo dessa lei, claro que eu vou pegar os principais pontos. Mas o que vocês vão fazer para mim aí, ó, dever de casa de vocês. Né? Depois eu vou dar o visto, viu? Tá? Então, lê tudo. Tá? É uma lei muito tranquila, não tem muito mistério. Né? O que eu selecionei para a gente discutir aqui, pelo que eu vi, né, é o que pode aparecer de dúvida. Tá? Mas depois vocês vão ler isso direitinho para mim. Ok? Gente, o que vocês devem saber sobre o plano diretor? A primeira coisa aqui, ó, principal instrumento de planejamento. Então, para que serve essa lei? Planejar a cidade, gerir a cidade. Ok? Então, vai ser o principal instrumento de planejamento urbano.
Galera, falou cidade, a gente tem que pensar no planejamento. Por quê, gente? A cidade é estática? Não, a cidade está sempre em movimento, está sempre transformando, está sempre expandindo, né, está sempre se modificando. Então, você não tem um documento, né, que dê as diretrizes, né, que dê o norte, né, para como essa cidade vai crescer, para como essa cidade vai melhorar, para o que tem que melhorar nessa cidade, né, os meios de transporte, a questão ambiental, a questão do patrimônio histórico, são os pontos que o edital pede aí. Além disso, tem muito mais. Mas, né, algumas subseções só que o edital pede de vocês. É isso que eu vou analisar com vocês, tá? Mas, a princípio, quero que todo mundo entenda para mim o seguinte: principal instrumento de planejamento urbano. Tá? Então, ó, é um documento que faz o diálogo entre os aspectos físicos, tá? Territoriais e os objetivos sociais, econômicos, administrativos e ambientais. Então, é completo, ó. Então, é um documento, né, que aborda a cidade de maneira geral. Certo? Plano Diretor de Belo Horizonte, em vigor desde 1997. Então, foi uma lei de 96 e entrou em vigor em 97. Já foi revisado 2 vezes, viu, gente? Então, no edital fala lá, plano diretor e as suas alterações. Então, foi revisado em 2000 e 2010. Tá? Bom, vocês estão tendo aula de legislação. Com certeza os professores falaram com vocês que as leis elas vão obedecendo à sociedade. Não é isso? Então, a sociedade lá da inauguração de Belo Horizonte não é a mesma sociedade de hoje. As leis vão se adaptando a essas mudanças. Obviamente, o plano diretor, que é uma lei, ela tem que sofrer mudanças. Ah, pessoal, o novo plano diretor que está sendo votado é uma mudança mais brusca? Justamente. Por conta de ser uma mudança muito brusca e muito polêmica, o que a fundação fez, gente? Ah, não, melhor não mexer com isso não, porque pode dar muita margem para questionamentos. Ora, o trem não está nem votado. Então, eu até achei estranho quando eu vi isso no edital, e eu nem estranhei quando houve a retificação. Né? Acho que foi a melhor coisa, isso aí ajudou muito aí para o nosso concurso. Bom, o que são, né, gente? Eu vou começar a falar aqui um pouco, né, das diretrizes gerais, né? O que norteia esse plano diretor? Tá? Que é o artigo 1º, inclusive, desse plano. Tá certo? Então, olha lá o que ele vem falando, né? A política de desenvolvimento urbano tem por objetivo o ordenamento do município e o cumprimento das funções sociais da propriedade. Então, eu quero, né, chamar a atenção para esse termo aqui, ó, funções sociais da propriedade. Né? Então, vocês podem ter dúvida quanto a isso. Bom, gente, o que é a função social da propriedade? Né? A mais elementar é a própria o quê? Moradia, habitação. Né? Então, é isso que... Né? Olha só, isso a questão da moradia, gente, dentro do contexto social, né? Perante, inclusive, está ligado isso aí, né? A própria Constituição de 88 é o acesso à moradia. Né? Então, já aqui no artigo 1º desse plano diretor, ele fala, olha, o município deve manter, deve promover o cumprimento das funções sociais da propriedade. Certo? Então, uma propriedade que está lá vazia por anos, né, eu tenho um lote ali por conta da especulação imobiliária, por exemplo, né, eu não faço nada com esse lote fica ali anos, dando problema. Então, isso não está cumprindo a função social. Né, um prédio público abandonado, tá, o que recentemente aconteceu lá em São Paulo, né, galera? Então, o prédio estava abandonado, acabou sendo local de concentração de população de rua, aconteceu um acidente, o prédio pegou fogo. Né? Então, aquele prédio, que era uma repartição pública, ali, o próprio Estado, gente, largou o trem lá sem estar cumprindo a função social. Poderia ali ser sei lá, né, um local para as pessoas resolverem os problemas, tipo um psil, né, um negócio assim. Poderia ser um órgão, né, de assistencialismo para as pessoas. Não, mas estava ali um prédio jogado às traças, tá? Então, bom, gente, vamos dar um pause, né, a gente volta, né, no próximo tempo aí para continuar no plano diretor.